Olá, bem-vindos ao nosso canal Histórias Bíblicas. Eu sou Radassa Carvalho e hoje nós vamos falar sobre os 12 apóstolos de Jesus e como eles morreram. Então venha comigo que o nosso vídeo de hoje vai ser incrível. Os 12 apóstolos de Jesus são figuras centrais no cristianismo, escolhidos por ele para serem seus seguidores mais próximos e para levar adiante a mensagem de amor, redenção e salvação. Esses homens vieram de diversos contextos, desde pescadores humildes até um coletor de impostos, refletindo a diversidade da comunidade que Jesus desejava alcançar. E cada apóstolo desempenhou um papel crucial na formação da igreja primitiva e na propagação do Evangelho após a ressurreição de Cristo. Através de suas vidas e ministérios, os apóstolos não apenas testemunharam os ensinamentos e milagres de Jesus, mas também experimentaram transformações profundas em suas vidas. Eles foram instrumentos de Deus enfrentando perseguições e desafios em sua missão de disseminar a mensagem cristã. A dedicação e o sacrifício dos apóstolos se tornaram um legado que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste contexto, conhecer a vida e o testemunho dos 12 apóstolos nos ajuda a entender melhor os fundamentos da fé cristã e o impacto duradouro que tiveram na história da espiritualidade humana. Suas histórias são marcadas por fé inabalável, coragem diante da adversidade e um compromisso profundo com a verdade que encontraram em Jesus Cristo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 12 apóstolos de Jesus, escolhidos por ele para serem seus seguidores mais próximos e para disseminar seu ensinamento. Eles enfrentaram dificuldades diversas e sofrimentos após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Então vamos começar falando sobre o apóstolo Pedro, que originalmente era um pescador e ele se transformou, chamado por Cristo Jesus, em pescador de homens. Pedro se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Ele sofreu perseguições e foi preso várias vezes. De acordo com a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. O apóstolo Pedro teve várias experiências com Jesus. Uma das mais marcantes antes da sua morte e ressurreição foi quando ele caminhou por sobre as águas. Jesus disse: "Vem", e ele ousou sair do barco e andar sobre as águas, pois ele, muitos dizem, afundou. Porém, foi o único que teve coragem de sair e caminhar ao encontro do Mestre. Após ele abandonar Jesus, depois da morte dele,
ele voltou a pescar, mas Jesus foi atrás do apóstolo Pedro e o convocou novamente para apacentar as suas ovelhas. Outro apóstolo que vamos falar no vídeo de hoje é sobre o filho de Zebedeu, o apóstolo Tiago, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi executado por espada sobre o rei Herodes Agripa I, como está mencionado no livro do Atos dos Apóstolos. Também temos o apóstolo João, irmão de Tiago. João é conhecido por ter vivido mais tempo que os outros apóstolos. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Acredita-se que ele morreu de causas naturais, mas enfrentou perseguições e tentativas de martírio. Um deles foi, conta-se a tradição, lançado num tacho de óleo fervente, porém saiu ileso, sem nenhuma queimadura, já que o óleo que queimava na vida do apóstolo do amor, João, era mais quente que o óleo dentro do tacho fervente. Outro apóstolo conhecido é o apóstolo André, irmão de Pedro. André também era pescador. Segundo a tradição, ele pregou na Grécia e foi crucificado em uma cruz em forma de X. Vamos falar um pouco sobre o apóstolo Filipe. Filipe, ele pregou no Oriente Médio e também na Ásia Menor. A tradição indica que ele foi martirizado em Hierápolis, possivelmente crucificado ou morto por apedrejamento. Vamos falar também do apóstolo Bartolomeu, conhecido como o apóstolo Natanael. Ele é dito ter pregado na Índia e na Armênia. A tradição afirma que Bartolomeu foi martirizado, possivelmente esfolado vivo ou crucificado. E o ex-coletor de impostos e autor do Evangelho segundo Mateus, vamos então falar sobre este apóstolo que se chama Mateus. Segundo a tradição, ele pregou na Etiópia ou na Pérsia. As tradições sobre sua morte variam. Algumas dizem que ele foi martirizado. Muita coisa aconteceu ao ex-coletor de impostos e autor do Evangelho de Mateus. Vamos falar do oitavo apóstolo, filho de Alfeu, que se chama Tiago. Tiago, também conhecido como Tiago Menor, ele é menos mencionado nas Escrituras. A tradição sugere que ele foi martirizado na cidade de Jerusalém, em Israel. O nono apóstolo que vamos falar hoje se chama Judas, filho de Tiago, conhecido também como Judas Tadeu ou apenas como Tadeu. Segundo a história, ele pregou na Síria e na Pérsia e é dito ter sido martirizado por sua fé em Jesus Cristo. O 10º apóstolo que vamos falar é o conhecido Simão o Zelote. A tradição também varia sobre sua vida após os eventos do Novo Testamento. Acredita-se que ele tenha pregado no Oriente Médio ou na Grécia e que também tenha sido martirizado por razão à sua fé em Jesus Cristo.
11º apóstolo que vamos falar hoje é o que traiu Jesus, Judas Iscariotes. Ele se suicidou após seu ato de traição. Podemos encontrar essa referência no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus no capítulo 27. Ele não é considerado entre os mártires, pois traiu Jesus e cometeu suicídio. E por fim, vamos falar de Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes após a sua morte. Matias também pregou o Evangelho e, segundo a tradição, foi martirizado. Os apóstolos enfrentaram perseguições severas e muitas vezes pagaram com suas vidas por sua fé em Jesus Cristo e pela pregação do Evangelho. Suas histórias são um testemunho da dedicação deles à missão que receberam do Senhor, apesar das adversidades extremas que encontraram ao longo do caminho. Eles continuaram servindo a Jesus Cristo e não negaram o Filho de Deus.